Gravando. Então, bem-vindos à essa aula. Provavelmente esta será a última aula deste ano. Se nós conseguirmos terminar o estudo deste PADA, tá? Senão nós faremos mais uma aula, dependendo do estudo. Mas eu acredito que hoje a gente pode encerrar. Aí você tem um recesso para o resto do fim do ano, tá? Então, vamos começar. Jnanatimirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Desatarine Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Então, bem-vindos à nossa aula de hoje. Tá? Nós estamos terminando o terceiro PADA, tá? Do segundo capítulo, né? Desculpa, do primeiro capítulo ainda, né? Ou seja, de acordo com a classificação da edição portuguesa do Vedanta Sutra, seria a primeira parte, o terceiro capítulo, de acordo com a classificação dele. Então, nós estamos no tópico 9 ou 10, de acordo com essa edição, é o tópico 10, tá? Que começa com o Sutra 1.3.39. O estudo anterior foi o Adhikara, que fala sobre a falta de qualificação dos Shudras para estudar os Vedas, tá? Então, agora esse é o próximo, que é chamado Kampana Adhikaranam. Vou colocar na tela a apostila para nós acompanharmos. Então, como nas edições há uma pequena diferença em termos de classificação dos Adhikaranas, porque alguns Adhikaras anteriores foi dividido em dois na edição portuguesa, mas essa edição que eu estou seguindo aqui, ele está incluído no outro. Portanto, nós temos Adhikara 9 ou 10, tanto faz. Mas por isso é bom ver que o nome dele é Kampana, Kampana Adhikarana. A palavra Kampana significa tremor, tá? Então, é o Adhikarana, é a causa do tremor, dizendo que o Senhor Vishnu é a causa do tremor. Então, algumas pessoas, alguns comentadores consideram que o tema da qualificação dos Sudras é uma divagação do autor. Eu não acredito eu acredito que tem um porquê o tema, porque ele vem na cola, na sequência do Adhikarana, que explica que só os seres humanos que podem estudar os Vedas, tentando excluir os semideuses. E esse tipo de argumentação também vai ser colocado depois nesse Adhikarana passado. Mas agora, retomando a discussão característica destes... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A discussão característica do capítulo 1 e 2 do Vedanta Sutra está se descrevendo as qualidades do Brahman. Então, o Vedanta Sutra estabelece que o objetivo dos Vedas, o objetivo
último dos Vedas, o Tara Mimamsa, a hermenêutica final, que diz que o objetivo é o conhecimento do real, do Brahman, colocando em distinção com o objetivo, a hermenêutica primeira dos Vedas, que é karma, né? É chamado Purva Mimamsa. Tá? Então, este Brahman, que é o tema de toda a obra, né? Ele é estabelecido logo no começo como a origem, a fonte de todo. Depois de estabelecer qual o processo de conhecê-lo, aí começamos a descrever as diferentes qualidades. Então, é buscado na literatura védica essas qualidades que se descreve o Brahman e que os contestadores tentam colocá-la como sendo descrição de outros temas, como a alma, a natureza material, não o Brahman. Então, o Vedanta Sutra tenta mostrar como que essas qualidades são do Brahman. Então voltamos a essa questão da descrição dessas qualidades do Brahman e a contestação se essas qualidades se referem ao Brahman ou a outras coisas. Tá? Então, o tema agora é Kampana, tá? Aquilo que faz tudo tremer, aquilo que gera esse temor, essa admiração. Tá? Não sei se está um barulhão aqui, mas é porque está começando a chover torrencialmente, então eu não sei se quem está em Pindamonhangaba, mas acho que dá para não estar atrapalhando a nossa aula. Então, terminando a divagação, o autor pega o fio da meada, né? Então, nosso próximo tema é chamado Kampana Adhikarana. Então, para isso, o Vishaya, a declaração deste Adhikarana é a seguinte: é uma citação da Katha Upanishad, tá? Onde temos essa seguinte passagem: Yaridam kinchi jagat sarvam ranai jati shritam Mahadhayam Prajam Udyatam Yaeta Bradritas Bhavanti. O universo surge de prana, que é como um raio lançado, que causa muito medo. Quem o conhece assim torna-se imortal. Essa é a citação da Katha Upanishad, capítulo 6, texto 2. Tá? Então, em relação a esta afirmação sobre a origem do universo, prana, né, é questionada, né? A dúvida se cria se Vrajam é o raio do Brahman. Tá? Então, aqui a palavra que está colocada aqui, e assim como um raio lançado que causa medo, o universo também surge de prana. Tá? Então, esse Vrajam, Vajram, é o raio, que seria o Brahman. Então, tendo visto essa dúvida, o Purva Paksha, o argumentador, o opositor do Vedanta, ele cria o seu Purva Paksha, que é porque ele causa tremor, Kampana, né? E pela descrição da liberação que é obtida pela sua compreensão, esse Vraja, raio, é meramente uma descrição poética sem sentido. A palavra Vajra significa raio ou relâmpago. Por isso porque a palavra prana aqui não significa ar vital, mas sim protetor. Nessa passagem, não podemos dizer que Vraja indica o Senhor Supremo, porque a frase Udyatam Vajram, raio elevado, contradiz esta segunda interpretação. A palavra Vajra tem o significado raio. Então, esse é o argumento que tenta contestar que essa descrição deste raio, né, que gera temor, não seja o Brahman, não seja o Senhor Supremo. Então, a conclusão, Siddhanta começa a ser estabelecida pelo aforismo 39, que é Kampana, por causa do tremor. Kampana é tremor, aqui está no
era instrumental, né? Pelo tremor, por causa do tremor. O raio é visto porque ele faz o mundo tremer. Tá? Então, em relação a isso, nós vamos agora pegar o texto de Baladeva, a explicação que Baladeva nos apresenta sobre este purismo. Tá? Bom, na página 187 do Vedanta Sutra, o raio é visto porque ele faz o mundo tremer. Campana. Como o tremor de todo o universo é mencionado junto com o Vajra, o Vajra tem de ser o Brahman. Nas escrituras Smriti, declara-se Chakram Chankramana Desha Vajana Vajram Chate Kandana Kamgai Vaiva Etida Mahari Swayam. O Senhor é chamado Chakra, porque ele se move como uma roda. Ele é chamado Vajra, porque ele vai a todo lugar. Ele é chamado Khadga, porque corta. Assim, o Senhor é nomeado por causa de suas armas. Tá? É um texto do Brahma Vaivarta Purana. O significado é esse. É bem conhecido nos Shrutis. O Paramatma é chamado Prana, e é a causa do medo. Assim, Vajra significa o Paramatma, que é glorificado por essa palavra. Então, isso é colocado aqui que, pela descrição nas escrituras, esse Praja é realmente a indicação. Vamos ver agora o que o Srimad Bhagavatam, o verso do Srimad Bhagavatam relacionados com esse tema. Então, nós temos o sexto canto do Srimad Bhagavatam. Tá? No sexto canto, nós temos o capítulo 10. Nesse capítulo 10, no 10, no verso 13 e 14. E neste capítulo do Srimad Bhagavatam está se discutindo sobre a batalha entre os semideuses de Vritáshara, quando Indra mata Vritáshara. Então, aqui essa discussão, versos 13 e 14. Então, nessa parte, Shukadeva Goswami está descrevendo para Parikshit Maharaj a história de Indra, né? Como que Indra, ele derrotou o grande demônio, o grande Asura, o Vrita, né? Vritássura. E aí ele cita esse verso, tá? Atendro Vajram Udyamya Nirmitam Vijakarmana Mudhe Shakti Bhi Utsikto Bhagavati Jasangitaha Vritu Deva Ghanai Sarvai Gajendro Paryashobhata Stuyamano Muni Ghanai Trailokyan Harshayaniva. Depois disso, o rei Indra, com muita firmeza, pegou o raio que Vishva Karma fabricara utilizando os ossos de Dadhiti, e vestido do extraordinário poder de Dadhiti Muni,
e iluminado pelo poder da suprema personalidade da divindade Indra, cercado de todos os semideuses, passeava montado nas costas de seu carregador, Airavata, ao mesmo tempo em que todos os grandes sábios ofereciam-lhe louvores. Assim, o brilho que dele emanava era muito belo, satisfazendo os 3 mundos, enquanto ele partia para matar Vritássura. Tá, então, essa história do Srimad Bhagavatam, ela é muito interessante, não, gente? E aqui o tema que ele está descrevendo aqui sobre a questão do raio, que é uma arma que dá a Shakti de Indra para executar o seu dever cósmico. Tá? É interessante que aqui nesse verso explica como que Indra, ele usando os ossos, na verdade, é que o primeiro caso de transplante, não? O sábio Daditi ofereceu os seus ossos para Indra, e Indra construiu uma arma pela qual ele pudesse matar o grande demônio Vritássura, que era muito poderoso. Então, vamos continuar aqui nesta mesma sequência. O próximo verso, na verdade, não é o próximo verso. Aqui nós trazemos o verso, mas é o verso nos capítulos anteriores a esse. Nós voltamos para o capítulo 8, não? Que é um capítulo muito interessante, que é a descrição do escudo Narayana Kavacha, que Indra ele invocou também para poder lutar contra Vritássura. Então, nesse capítulo, o escudo Narayana Kavacha, no verso número 32, tá? Então, há esses 2 mantras, os 2 shlokas, não? Que vai falar sobre o tema deste adhikara, deste sutra, né? A suprema está dito aqui, Jatai Katmyanu Bhavanam Vikalparahitasvayam Bhushanayudhalingakya Dhate Shakti Kshamayaya Tenaiva Satyamanena Sarvagno Bhagavan Harihi Patushanai Swarupairnha Sada Sarvatra Sarvagaha. A suprema personalidade da divindade, as entidades vivas, a energia material, a energia espiritual e a criação inteira são todos entidades individuais. Em última análise, entretanto, juntos eles constituem o Supremo Único, a personalidade da divindade. Portanto, aqueles que são avançados em conhecimento espiritual veem a unidade na diversidade. Portanto, aqueles que são avançados em conhecimento espiritual veem a unidade na diversidade. Para essas pessoas avançadas, os ornamentos corpóreos, o nome, a fama, os atributos e as formas do Senhor, bem como as armas que porta em sua mão, são manifestações da força de sua potência, de acordo com a elevada compreensão espiritual que alcançaram, depreendem que o Senhor onisciente, que manifesta várias formas, está presente em toda parte, que Ele proteja-nos de todas as calamidades, onde quer que estejamos. Tá? Então, este mantra, ele vai explicando o poder deste mantra, que é um escudo. Não? A palavra kavacha significa armadura. Não? Então, os brahmanas, muito poderosos, tinham o poder de utilizar os mantras védicos, esses mantras que geralmente eram compostos dos nomes do Senhor Supremo, e esses nomes protegiam a pessoa, o seu corpo. Não? Então, é pela mesma razão também que os devotos utilizam tilaka. Às vezes nós vemos os devotos, eles têm a tilaka na testa, né? Mas os devotos não usam apenas na testa. E das 12 partes do corpo, cada parte do corpo é protegida e
pelas manifestações do Purusha, do Kshirodakshayi Vishnu, do Senhor Vishnu, ele que reside nesses diferentes lugares do corpo, entende? Com os diferentes nomes. Então, na uma forma, os nomes têm o poder de proteger, eles são a verdadeira armadura, porque nada é mais poderoso que o santo nome de Deus. Tá, então, continuando, agora nós voltamos para o capítulo 12, né? Entende? Do sexto canto também. Então, no capítulo 12, já vai mostrando como que Vritásura foi morto, né? Shukadeva Goswami, ele continuando, entende? Ele começa a descrever como que Vritásura era um grande Asura, que na verdade é interessante que Vritásura, apesar de ser um grande Asura, ele era um grande devoto do Senhor Vishnu, que por uma razão ele foi amaldiçoado e teve que nascer como um demônio. Entende? Então, neste ato em que Indra, como representante dos semideuses, teve que matar Vritásura, porque ele era uma questão de partido, né? Vritásura estava no partido dos demônios e Indra estava na posição dos deuses que tinham que recuperar. No Srimad Bhagavatam, quando vejo que às vezes existem muitos grandes asuras, reis asuras, como Bali Maharaj, como Prahlad Maharaj, eles, apesar de serem asuras, eles eram devotos. Então, nesse caso, esse Vritásura também é um devoto. E o mais incrível é que quem prega a filosofia espiritual mais elevada não é Indra para Vritásura, que podia ser, mas sim Vritásura, que ilumina Indra quando ele está sendo morto. É uma parte mais Bhagavata muito interessante. Tá, então, continuando aqui, escrevendo a fala, né, no capítulo 12, né, 10, no verso 10. Então, aqui, e Vritásura está falando com Indra, né? Yatha dharu mainari yatha prathamayo mrigaha evam bhutani maghavan ishatantrani vidhi boho. Ó rei Indra, assim como um boneco de madeira que parece uma mulher, ou assim como um animal feito de grama e folhas, não podem mover-se ou dançar independentemente, mas estão sob completa dependência da pessoa que os maneja. Todos nós dançamos de acordo com o desejo do controlador supremo, a personalidade da divindade. Ninguém é independente. E aí nós temos, por fim, um outro verso que também trata-se da fala, né, do próprio Vritásura, né, tá? Ele começa a dar instruções espirituais para o seu algoz, que era Indra, não queria matá-lo, mas assim, ainda assim, ele como um devoto, e ele fala esse verso para Indra. Loka sapalaya sieme shwasanti vashavashe vijaiva shicha badha sakalaiha karanam. Todos os seres vivos, em todos os planetas deste universo, incluindo as deidades que presidem a todos os planetas, estão sob o controle completo do Senhor. Eles agem como pássaros apanhados numa rede que não podem se mover independentemente. Então, aqui, esses versos do Srimad Bhagavatam, eles confirmam justamente esse poder supremo de Vishnu, que faz tudo tremer, na verdade. Nós vamos ver que um dos princípios básicos, elementar da religião, é quando o ser humano se dirige aos poderes supremos, primeiro na natureza, e assim ele vai aprendendo a aceitar que existe algo superior, até que ele pode identificar esse algo superior como o Senhor Supremo. Então, o Senhor Supremo ele faz todos os outros seres primeiro sentir essa admiração que às vezes as religiões falam, esse temor, né?
por isso que ela fala tremer, que é aquele sentimento de reverência. Primeiro você tem que respeitar alguém superior, para somente depois você poder conhecer ele mais intimamente e poder cultivar os sentimentos de mais intimidade, como amizade e etc. Tá? Então, passamos agora para o próximo sutra, ainda dentro deste Adhikarana. Tá? Então, esse Adhikarana, hoje vamos estudar os dois últimos Adhikara finais, ele tem 2 sutras. Tá? O próximo que vai confirmar isso é o 40. Jyoti Darshana, Jyotihi, da refulgência, Darshana, é um composto no instrumental, né, que significa da visão, pela visão da refulgência. Né? Porque o Senhor é visto nessa refulgência. O raio refere-se a Brahman em razões das passagens contíguas que descrevem o Senhor como luz e fogo. Essas passagens, essas descrições estão presentes exatamente nesta Upanishad que traz o tema da discussão, que é a Katha Upanishad. Então, em outros contextos, ela descreve o Senhor como luz, como fogo. Então, por isso, para que haja coerência em interpretação, nós não podemos fugir do contexto, nós não podemos interpretar nada só meramente pelo dicionário. Por isso mesmo que os dicionários apresentam várias opções de tradução, é o contexto que vai determinar qual é a tradução correta. Então, nós só podemos identificar o Senhor Supremo com essa palavra, aquele raio, aquela coisa poderosa, aquela luz poderosa que causa temor, só pode ser o Senhor Supremo, porque é ele que está sendo discutido no contexto dessa Upanishad dos Vedas. Tá? Então, o raio refere-se a Brahman em razão das passagens contíguas. Então, vamos ver o que é que Baladeva nos fala sobre isso. Então, Baladeva nos dá um comentário curto. Ele explica: anterior à descrição do raio, encontra-se a seguinte declaração: Nayatra Suryobhati Nachandrataraki. Ele não é iluminado pelo sol, pela lua ou pelas estrelas. Então, esse é o texto da Katha Upanishad 5. Né, que é anterior ao texto do Adhikara. Mais tarde, declara-se que Bhayadasya Agnistapati, o fogo queima, Agnistapati, o fogo queima, Bhayadasya, Bhayad, por medo dele, tá? Bhayadasya, dele, né? Medo, está no instrumental, por medo dele, o fogo queima. Então, na verdade, todas os diferentes poderes, todas as shaktis exercidas neste mundo pelos deuses, elas são todas dadas pelo Senhor Supremo. Então, ninguém tem poder nenhum se aquele poder não é delegado a ele. Então nesses 2 casos, o Brahman é equiparado a luz e fogo. Assim, a afirmação entre esses 2 que descreve o raio, também deve se referir a Brahman. Então, o contexto desta Upanishad, se nós lemos ela inteira, né? Nós não temos acesso a ela aqui agora na nossa aula, mas ela está descrevendo exatamente o Brahman que está sendo descrito com esses atributos de fogo, de luz, etc. Então, esse raio também que ilumina tudo, que causa o temor, também indica o Senhor Supremo, não pode indicar qualquer outra coisa. Então, vamos lá aqui. Agora vamos ver quais os versos do Srimad Bhagavatam que trata deste tema interessante. Então, nós temos agora o 6º canto, tá? Voltamos, na verdade, ao 6º canto, que nós estamos no capítulo 11, né? Também sobre o tema da matança, da morte de Vritásura ainda por Indra, tá? Então, seria o verso número 20. Tá.
que também ainda é a pregação, não? Entende? De Indra, desculpe, de Vritásuara para Indra. Então, na verdade, Vritásuara está querendo tirar Indra de Maia, para que Indra se lembre do Senhor Vishnu, do Senhor Supremo. Não? Ele está sendo morto, mas assim, essa posição do grande devoto. O grande devoto, ele nunca cria inimizade com nada, mesmo o seu algoz, o seu carrasco que está ali matando, ainda assim, Vritásuara, como o seu bem-querente, está dando conhecimento espiritual. Aí ele cita este verso aqui, e estabelece a posição suprema do Senhor Vishnu. Manuesha Vrajasakratejasa Hari Dadhiche Stapasa Satejitaha Teraeva Shatrum Jahi Vishnu Yantrito Yato Hari Vijaya Shri Gunas Tataha. Ó Indra, reis dos céus, o raio que carregas para matar-me foi revestido do poder do Senhor Vishnu e da força das austeridades de Dadhiti. Como vieste aqui para matar-me, de acordo com as ordens do Senhor Vishnu, não há dúvida de que serei morto quando disparares o teu raio. O Senhor Vishnu aliou-se a ti, portanto, tua vitória, opulência e todas as boas qualidades estão garantidas. Tá? Então, é muito importante essa instrução que Vritásuara está dando. É o mesmo contexto que aconteceu na história do Mahabharata, né? De que quando Krishna ele fez antes da batalha, todos os diferentes reis estavam assim tomando partido, ou iam ficar com o grupo dos Pandavas ou o grupo dos Kurus. E aí que chegou a vez de quem decidir qual lado que ia ficar, Krishna, tá? Então aí Krishna disse que, eu vou dar uma opção. Quem ficar comigo não fica com o meu exército, tá? Você pode escolher eu ou o meu exército. E Krishna tinha os maiores exércitos do mundo, ele era o rei de Dwarka. Então, portanto, ali Duryodhana e o Yudhishthira, o Arjuna, e o Yudhishthira foram pedir o apoio de Krishna na batalha, né? E aí Krishna estava deitado, ele tinha acabado de acordar e eles entraram, entende? E aí foi o Yudhishthira, se eu não estou me lembrando se foi o Yudhishthira ou o Arjuna, que pediu o apoio de Krishna, e ele não quis o exército, ele quis ficar com Krishna. E ainda Krishna falou, e tem mais ainda, eu não vou lutar, eu vou apenas estar ali conduzindo a sua quadriga. E ainda assim, Arjuna, o devoto, o Yudhishthira, agora eu estou me enganando, depois você me corrige, escolheu Krishna. Acho que foi Arjuna, escolheu Krishna. E o Duryodhana escolheu o exército. Tá? Então, portanto, ele achava que o poder, a energia de Deus é mais poderosa que Deus. Então, quem tem Deus, ele tem tudo. Então, da mesma forma, porque Indra recebeu o apoio de Vishnu, ele já estava vitorioso. E Vritásuara, como um grande devoto, um grande sábio, que estava ali pelas circunstâncias naquele corpo de demônio, ele entendeu essa posição. Tá? Então, só para explicar aí. E continuando o Srimad Bhagavatam, agora nós passamos por uma descrição que está no 10º canto do Srimad Bhagavatam, no 10º canto, no capítulo 3, onde narra o nascimento do Senhor Krishna, né? Entende? Aqui, este verso, o verso 24, é quando Devaki, tá? Está orando porque Krishna, entende? Apareceu na prisão de Kamsa como seu filho, né? Exibindo todas as qualidades da suprema personalidade da divindade do Senhor Vishnu, né? E aí, Devaki, vendo isso, ela dirige as suas orações
ao Senhor Krishna, dessa forma que apareceu com seu filho. Então, Sri Devaki Uvacha Rupam Yata Prahuravyaktam Madhyam Brahma Jyotir Nirgunam Nirvikaram Satamatram Nirvishesham Niriham Sattvam Sakshar Vishnur Adhyatma Dipaha. Sri Devaki disse: meu querido Senhor, existem diferentes Vedas, alguns dos quais vos descrevem como imperceptível as palavras e a mente. No entanto, sois a origem de toda a manifestação cósmica. Sois o Brahman, o maior de tudo, pleno de refulgência como o sol. Não tendes causa material, não sofreis mudanças ou modificações, e não tendes desejos materiais. Por isso, os Vedas dizem que sois a substância. Portanto, meu Senhor, sois diretamente a origem de todas as afirmações védicas, e compreendendo-vos, todos podem gradualmente passar a compreender tudo. Sois diferentes da luz do Brahman e do Paramatma, entretanto, não sois diferentes deles. Tudo emana de vós, na verdade, sois a causa de todas as causas, o Senhor Vishnu, a luz de todo conhecimento transcendental. Então, com esta afirmação de Devaki Mata, encerramos este Adhikarana, deixando bem claro que essa afirmação de atributos que se questiona se esse atributo da luz, do raio, se refere ao Senhor Vishnu ou qualquer outra coisa. Na verdade, podemos ver que toda a opulência desse mundo, ela, em última análise, pertence ao Senhor Supremo. Então, a pessoa pode, de alguma forma, secundariamente, estar portando essa opulência pela graça do Senhor Supremo apenas. Então, é assim que nós podemos entender esse tema. Então, mas nós temos um outro Adhikarana que nós podemos tratar na aula de hoje, como é um Adhikarana pequeno, tá? É um Adhikara, na verdade, só tem 2 sutras. É bem provável que nós consigamos, eu não sei se vai dar para nós. Vamos começar a trabalhar nele. Então, esse Adhikarana, seguindo a mesma ideia, né? Ele é o Adhikarana 10 ou 11, de acordo com a edição de Baladeva, né? Ele é o tópico 11, nosso Adhikarana 10. Artantaradhikaranam, tá? Algo diferente. Então, Vishaya, a declaração, é uma citação da Chandogya Upanishad, que é Akasho Havai Namarupayor, Akasho Havai Namarupayor Nirvahitate Yadantara Tad Brahma Tad Amritam Sa Atma. O éter é o criador dos nomes e formas. Este éter interior, a caixa, né, se expande sem limites. Este éter é eterno. Este éter é o si mesmo. Chandogya Upanishad 8.14.1. Então, essa é a afirmação, certamente, que está se afirmando que este éter seria Vishnu, como sendo de onde tudo se expande, que cai exatamente a definição do segundo aforismo do Vedanta Sutra, né, que é Janma Yasya Gataha. Ele, esse Brahman, é aquele de onde tudo vem, onde tudo se mantém e para onde tudo retorna. Então, ele está colocando exatamente isso. Se esse éter é a fonte, o criador dos nomes e formas, que se expande, que ele é infinito, ele expande sem limite, que ele é eterno, entende? Então, o éter é o Atma. Este Atma é um outro
um outro epiteto, um outro nome de Brahman, da verdade absoluta. A palavra Atma significa aquele, é o si mesmo supremo, tá? Que é o Paramatma, a é a alma suprema, tá? Então, a dúvida que surge é, aqui a palavra akasha, céu ou éter, se refere ao Jiva, libertado do cativeiro, de repetidos nascimentos e mortes, ou se refere ao Senhor Supremo? A dúvida é essa. E o Purva-Paksha se adianta, usando essa dúvida para estabelecer o seu questionamento, dizendo, não, indica a alma liberada, que também é descrita como uma condição que antecede a liberação. As escrituras afirmam, Ashwaivaromani viduyapapam, assim como um cavalo sacude a sua crina, eu me livro de meus pecados e me liberto. As palavras Yadantara, que está dentro, indicam claramente Mukta Jiva, a alma que se libertou de todos os nomes e formas. E isso também porque a frase, o criador de nomes e formas, poderia se referir ao Jiva antes de sua libertação. A palavra Akasha aqui tem o sentido de refulgência. Então, tudo indica que aqui éter refere-se ao Jiva liberado. As palavras Tad Brahma, Tad Amritam, ele se expande sem limite, Brahma, né? E ele é eterno, a Amrita, não morte. A Amrita é morte, a Amrita é não morte. Ele é eterno, descreve as qualidades obtidas pelo Jiva ao se libertar. Então, a conclusão aqui é estes dois aforismos que nós vamos ler. O primeiro é Akashorthantaratva divyapadesha. Akasha é o espaço, o éter, né? Arta, sentidos, antaratva. Tendo diferenciado adi, começando com vyapadesha, pela descrição. Akasha refere-se a Paramatma, porque o texto descreve as qualidades de uma pessoa que não seja o Jiva, e a palavra Brahman significa o maior. Então, o éter é Brahman, pela descrição dele, da sua diferença dos outros. Tá? Então, agora a Baladeva nos explica dizendo isso. Akasha é Paramatma, não apenas a Jiva liberada. Por quê? Por causa de outras indicações. O significado é esse. O Akasha é descrito como algo diferente da Jiva em um estado liberado. Anthantaratva, uma vez que realiza nomes e formas, Nirvahita. No estado de condicionamento, Jiva tem nomes e formas sob o controle do karma. Devido à sua natureza limitada, Jiva não pode produzir nomes e formas. Em estado liberado, Jiva desiste de ações mundanas e, portanto, não produziria nomes e formas. Então, as escrituras dizem que Paramatma tem a capacidade de criar o universo. O que falar de nomes e formas? Anena jivenatmananu pravishya namarupe vyakaravani. Entrando com a Jiva, deixa-me separar nomes e formas. Esse é um texto da Chandogya Upanishad em outro contexto. Portanto, Akasha refere-se a Paramatma. A palavra Adi indica a característica da palavra Brahman mencionada na citação e expressa sua etimologia, grandeza incondicional. A descrição anterior do cavalo expulsando o pecado refere-se à Jiva liberada, mas a passagem diz que a pessoa alcança o mundo de Brahman, o que é Paramatma. Assim, o assunto do presente texto é Paramatma. A palavra Akasha, que significa todo penetrante, é inaplicável para a Jiva, mas é bem conhecida por se aplicar para Paramatma. Então, a Akasha é o elemento, é o éter, é o espaço. Às vezes, na filosofia esotérica, se traduz a Akasha como a quintessência, entendeu? É a parte mais sutil da realidade, onde os outros elementos mais densos se acomodam. Então, por isso, a palavra
ter esse sentido de onipresença, que está em todo lugar. Entende? No universo, o espaço mais sutil é exatamente o éter, e os outros elementos, como o ar, o fogo, a água e a terra, vão se acomodando, cada um dentro do outro, dentro dessa palavra caixa que melhor pode ser explicado. Ou seja, que neste mundo nós temos que entender que todos os nomes, apesar de eles indicarem coisas secundárias, terciárias e quaternárias, ele, em última análise, todos eles representam o Brahman, porque o Brahman é tudo. E se nada existe fora dele, qualquer nome pode representar o Brahman. O que temos que entender é qual o contexto que faz com que ele esteja referindo ao Brahman, e o contexto que está bem claro nesses textos aqui é a descrição de Brahman. E, portanto, não pode ser diva. Está claro? Tá? Então, vamos ver esse texto. Não? Nós já vimos o comentário de Baladeva. Agora, nós temos aqui 2 versos apenas, né? Baladeva, 41. Nós temos 2 versos do 11º canto do Srimad Bhagavatam, no canto 11. Então, no 3º capítulo, que fala sobre como a pessoa pode se libertar da energia, é a explicação de quem está falando aqui é exatamente o rei Nimi, né? O rei Nimi está indagando, não? Para os sábios, como nós chamamos, os prachetas, não? Então, os Sri Antariksha estão respondendo, dando conhecimento para iluminar o rei Nimi, e o texto 39 e 40 vem nessa sequência das instruções que Maharaj Nimi está recebendo dos sábios. Tá? Então, deixa eu ver se esse verso que eu falo do Maharaj Nimi ou é os sábios. Tá? E... são sábios. Nesse caso, é um dos sábios, que é Pipalanaya, né? Tá, então, aí a afirmação a primeira, Andeshu Peshishu Tarushu Avinishchiteshu Pranohi Jivam Upadhavati Tatra Samneyadindriya Dharneha Micha Prasupte Kupashtha Ashayam Rite Tadanu Smriti Naha. A alma espiritual nasce dentro do mundo material em muitas espécies de vidas diferentes. Algumas espécies nascem de ovos, outras de embriões, outras de sementes de plantas e árvores, e outras da perspiração. Porém, em todas as espécies de vida, o prana, o ar vital, permanece imutável e segue a alma espiritual de um corpo ao outro. Da mesma maneira, a alma espiritual é eternamente a mesma, apesar de sua condição de vida material. Temos experiência prática disso. Quando estamos absortos em sono profundo, sem sonhar, os sentidos materiais tornam-se inativos, e até mesmo a mente e o falso ego fundem-se numa condição dormente. Mas, embora os sentidos, a mente e o falso ego estejam inativos, a pessoa, ao acordar, lembra-se de que ela, a alma, estava dormindo tranquilamente. E, continuando, Yarhyabjanabha Charanishanayonu Rubhaktya Chetomalani Vidhamed Guna Karma Jani Tasmin Vishuddha Upalabhyata Atma Tattvam Sakshadyatha Maladrisho Savitri Prakasha. Quando alguém
se ocupa seriamente no serviço devocional, a personalidade da divindade, fixando os pés de lótus do Senhor em seu coração como a única meta da vida, ele pode destruir os inumeráveis desejos impuros alojados no coração como resultado de seu trabalho fruitivo anterior dentro dos 3 modos da natureza material. Quando o coração se purifica dessa maneira, pode-se perceber diretamente que tanto o Senhor Supremo como o próprio eu são entidades transcendentais. Assim, a pessoa se torna perfeita em compreensão espiritual através da experiência direta, assim como alguém pode ter experiência direta do brilho do sol através de uma visão normal e saudável. Tá? Então, agora o próximo sutra deste verso, que finaliza esse Adhikarana e este Pada também. Patyadi Shabdebhya. Pati, Senhor, Adi e outros, não? Shabdebhya, pelas palavras do Senhor e outros, não? Jiva não é Brahman, porque as palavras, como mestre, mostram diferença entre o Senhor e as almas, mesmo em estado liberado. Tá? Então, aqui, 43. Eu tenho a impressão que eu pulei o comentário, né? Ana, dá uma olhadinha do Baladeva no verso, no sutta anterior, não pulei? Hã? Tá. Então eu vou ler, eu li apenas o comentário do Srimad Bhagavatam, do verso anterior, né? Que fala sobre exatamente o sutta anterior, que Jiva não é Brahman, tá? Porque assim como Jiva difere do Senhor quando dorme profundamente. Eu pulei o comentário de Baladeva, então, para nós não perdermos o nosso estudo, aqui eu vou ler o comentário dele e depois o comentário do texto do Sutta 43, tá? Então, Baladeva explica aqui. Jiva não é Brahmana, tá? Jiva não é Brahman por causa de descrições que mostram que a Jiva difere do Senhor quando dorme profundamente e sai do corpo. Então, a palavra Vyapadeshat, por causa das descrições do último verso, deve ser entendida aqui também. Não é possível que a Jiva liberada possa ser Brahman nessas declarações. Por quê? Porque o Brahman é descrito, Vyapadeshat, como diferente Bedhena da Jiva, seja quando ela dorme profundamente ou sai do corpo na morte. Suspti utkrantyo. Quanto ao estado de sono, declara-se que prajnanatmana samparikshvakto nabahyam kinchanaveda nantaram. A Jiva, abraçada pelo Atma onisciente, Brahman, não sabe nada de fora ou de dentro. Texto da Brihad Paryanaka Upanishad. Com relação à saída do corpo, afirma-se que Prajnanatmana Anvaruja Utsarjan Jati, montada no onisciente Atma, a Jiva sai do corpo enquanto geme. Esse é o texto também da Brihad Upanishad. Brihad Paryanaka Upanishad. Utsarjan significa gemido. É impossível que a Jiva, com conhecimento escasso, ao dormir ou sair do corpo, possa ser abraçada ou cavalgar sobre si mesma. A outra pessoa também não pode ser outra Jiva, uma vez que nenhuma Jiva é o onisciente Pragyatma, conforme descrito no texto. Então, depois disso, vem estes versos do Bhagavatam que eu expliquei, né, descrevendo a questão da alma, que ela, quando ela tem sono profundo, ela tem consciente disso. Então, vamos retomar este aforismo, não? E colocar o comentário de Baladeva, que é um comentário grande, não? Que Jiva não é Brahman, porque as palavras como mestre, Patyadi Shabdeyo, mostram diferença entre o Senhor e Jiva, mesmo no estado liberado.
Então, Baladeva nos explica. Nas últimas sessões, a palavra pati, mestre, é usada várias vezes. Essa palavra é aplicável apenas a Brahman, não a Jiva. Sarvayang Atma Sarvasya Vashi Sarvasya Shanha Sarvasya Dipatihi Sarvam Idam Prashasti Adidam Kincha. Este Atma é o controlador de todos, o governante de todos, o mestre de todos, ele governa tudo. Texto da Brihadaranyaka Upanishad 5.6.1. Sana sadhuna karmana bhuyang no eva sadhuna kaniyam esha sarveshwara esha bhutadi patiresha lokeshwara lokapala esha seturhidharana esha lokanam asambhedaya. Ele não se torna maior por boas ações, nem menor por más ações. Ele é o Senhor de tudo, o Senhor de todos os seres, o Senhor de todas as pessoas, o protetor de todas as pessoas, um dique, um separador, para que as pessoas não se confundam. Também é citação da mesma Brihadaranyaka Upanishad. Essas passagens mostram que o Brahman é distinto até da Jiva liberada, que está sujeita ao Senhor no estado liberado. Da mesma forma, não se pode chamar Jiva liberado como mestre de todos ou governante de tudo, pois as ações envolvidas com o mundo material são proibidas para a Jiva liberada. Jagadya Paravarjan. A Jiva liberada está livre de lidar com o mundo. Este é um sutra do Brahma Sutra, do capítulo 4, Pada 4, texto 17. O Brahman, no entanto, encaixa-se nessa descrição. Anta pravishta shasta jananam. O Senhor entra em todos e é o governante dos homens. São texto da Taittiriya Aranyaka 3.11. Não se pode argumentar que a diferença entre Jiva e Brahman se deva ao Padi. Uma vez que o Senhor e a Jiva existem separadamente, mesmo quando Jiva está livre de Upadis. Essa palavra upad é utilizada muito na filosofia advaita, que são imposição à alma. Ele diz que a Jiva, segundo Shankara, ele diz a Jiva ela não existe, existe um upad, uma imposição no Brahman que faz você acreditar que existe ali uma Jiva. Ou seja, ele iguala a Jiva ao ego, porque o ego é o upad, é uma imposição ao ser. Mas a natureza, o Swarupa de Jiva não é o upad, tá? Só para acrescentar esse termo, entender. A conclusão será reforçada no Brahma Sutra 2.3.41. Embora seja dito que Ayam Atma Brahma, este Atma é Brahman, Brihadaranyaka Upanishad 4.4.5, explica-se que Jiva é chamado Brahman porque possui uma porção das qualidades de Brahman. Brahmaivasam, a Jiva se torna Brahman. Significa, na verdade, que a Jiva se torna como Brahman por manifestar as 8 qualidades, pois é dito que Paramam Samyam Upaiti, a Jiva alcança semelhança, não identidade com Brahman. Texto da Mundaka Upanishad 3.2.3. Foi explicado anteriormente no Sutra 1.1.17, que se tornar Brahman não significa se fundir, já que depois de tornar-se Brahman, é mencionado que se alcança o Brahman e, portanto, o Brahman permanece separado de Jiva. Assim está comprovado que no estado condicionado e liberado, Jiva permanece separada de Brahman. Jiva liberada não é produto de nomes e formas,
somente Paramatma é descrito no texto. Também no Brahma Sutra 1.1.16 e 17, ensinou-se a diferença. Para remover qualquer dúvida remanescente, o presente sutra novamente descreve o fato. A repetição não é uma falha, porque dessa vez afirma-se que a diferença do Senhor existe mesmo na diva liberada. Então, com isso, Baladeva encerra o seu comentário desse Adhikarana, nesse sutra, e aí nós temos aqui ainda 2 versos do 7º canto do Srimad Bhagavatam, logo no capítulo 3 do 7º canto. Nesse capítulo 3, fala sobre como que Hiranyakashipu fez suas hostilidades para se tornar imortal. Então, nós chegamos no texto 29, tá? O texto 29 e depois 31, tá? Aqui se descreve como que Narada Muni apresenta a descrição de Narada Muni da história de Hiranyakashipu, que eventualmente seria morto pelo Senhor, pela encarnação do Senhor Vishnu como Narasimha Deva, né? Então, esses 2 versos, tá? Ele está glorificando Narada Muni, ele está oferecendo reverências, entende? Nesse caso, depois dele oferecer reverências ao Senhor Brahma, tá? Ele, na verdade, ele está glorificando, entende? Ao Senhor Supremo do Universo, tá? Que é o Senhor Vishnu, Narada Muni. Então ele fala: Tvamishishe jagata tata shascha pranena mukhena pati prajanam chitasya chitairmana indriyanam pati maham bhuta ganashayeshaha. Vossa onipotência, sendo a origem da vida deste mundo material, é o mestre controlador das entidades vivas, móveis e imóveis. E tu lhes infundes a consciência, mantens a mente e os sentidos funcionais e cognitivos, portanto, és o grandioso controlador de todos os elementos materiais e suas qualidades, e és o controlador de todos os desejos. Tvameva kalo nimisho jananam ayulavadya vayavakshinoshi kutashtatma parameshti ajomahans Tvandiva lokasya tadiva atma. Ó meu Senhor, vossa onipotência está eternamente desperto, vendo tudo o que acontece, como o tempo eterno reduzes a duração de vida de todas as entidades vivas, fazendo influir nelas tuas diferentes partes, tais como momentos, segundos, minutos e horas. Entretanto, és imutável, repousando em um lugar como a super-alma, testemunha e Senhor Supremo, o não nascido e onipenetrante controlador que é a causa da vida de todas as entidades vivas, tá? Então, está bem estabelecido exatamente essa diferença. Então, com este texto da aula de hoje, né, que nós lemos, nós encerramos, na verdade, o terceiro pada do primeiro capítulo do Vedanta Sutra. Tá? Então, o primeiro capítulo ele é chamado Samavaya Adhyaya, é o capítulo da correlação, não? Que ele lida com a causa do universo, tendo em foco a divindade suprema como sendo objeto da nossa busca, não? Bem como a reconciliação das interpretações aparentemente contraditórias. Por isso que nós vemos tanto no primeiro pada como no segundo pada, tá? Que também trata sobre as interpretações dúbias, que geram dúvida sobre essas qualidades descritas, não? E o terceiro pada também continua nessa mesma sequência de lidar com interpretações questionáveis e dúbias
que tentam mostrar que as descrições do Brahman pode se referir a outras coisas, e ele concilia esse tema. Tá? Então, nós paramos aqui. Este capítulo, primeiro, ainda tem um pada, que não deu tempo de nós terminarmos aqui. Nós estamos terminando, essa aqui é a última aula deste ano, não, nós vamos dar um pequeno intervalo, em janeiro a gente continua, eu vou anunciar a continuação do nosso estudo, tá? Vou fazer uma pequena recapitulação por cima, mas nós não vamos estudar de novo até o capítulo, nós vamos continuar a partir do pada 4. Então, o pada 4, que nós vamos ler nas próximas aulas, ele vai apresentar uma refutação da filosofia Sankhya, como que o Vedanta, vou poder a diferença entre o Sankhya e o Vedanta, no próximo pada que nós vamos estudar a partir do ano que vem. Tá? Então, com isso, nós podemos encerrar. Eu vou tirar do texto aqui. Tá? Então, vocês poderiam dar uma recapitulada no texto tanto na apostila, na verdade, vocês têm duas apostilas, a apostila que é o Vedanta Darshana, tá? E no Vedanta Darshana nós temos aqui, ó, na página, nós temos aqui o esquema dos capítulos, padas e temas. Dá uma estudadinha nessa parte para vocês se situarem e façam uma revisão nos vídeos das aulas anteriores para situarmos e continuarmos o nosso estudo. Eu não vou continuar do zero de novo, né? Como eu já fiz isso no ano passado, a gente começamos a estudar, mas nós paramos, depois começamos de novo. Então, nós vamos continuar, pode ficar tranquilos, se mantenham informados, que nós vamos terminar de estudar. Então, espero que aqueles que estejam assistindo às aulas pelos vídeos, né, deixem também suas dúvidas no grupo, tá? Se vocês não estão inscritos, como eu abri esse curso, não só no começo do nosso curso é só para quem tinha se inscrito e eu tinha colocado no grupo do Telegram. Mas depois eu abri as nossas aulas ao vivo, todos os links, apostila, tudo. E muitas pessoas que talvez estão podendo acesso aos links dos vídeos e das aulas que estarem assistindo, pode ser que talvez vocês não tenham inscrito no Telegram. Aí vocês podem, pelo meu WhatsApp, pedir para mim colocar nesse grupo para continuar o estudo, tá? Então, eu acrescento vocês no grupo do Telegram, aqueles que querem continuar nesse período de recesso. E como eu gostei muito dessa colocação, Ana, aproveitem para vocês dar uma recapitulada e trazerem dúvidas para que a gente possa começar nesse estudo fascinante do Vedanta Sutra, que é um curso bem original. Nós não temos pessoas estudando o Vedanta Sutra dessa forma, ainda mais conectando ele com o Srimad Bhagavatam, tá? Então, acho que é isso, né? Então, até a próxima aula, que logo vocês vão ser informados de quando retomamos a nossa aula.